Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química Orgânica e nessa aula de hoje eu vou dar uma ênfase maior na nomenclatura dos alcanos ramificados. Na outra aula a gente começou a falar disso, falou até um pouco, demos mais atenção aos alcanos normais e não deu muito tempo de falar sobre os alcanos ramificados. Então nessa aula a gente vai destacar mais esse ponto aí da Química Orgânica. Então vamos começar com os mais simples, né? Metano, etano, propano e butano. E a partir desses 4 hidrocarbonetos, a gente consegue gerar radicais, as ramificações que a partir de agora a gente vai aprender melhor como nomear numa cadeia de carbonos. Então, o hidrocarboneto metano, ele gera o radical metil. A gente viu na outra aula que os radicais eles têm o prefixo do hidrocarboneto terminado em "il". Então, o metano gera o metil, o etano gera o etil, o propano gera o propil e o butano gera o butil. No caso do propano e do butano, nós temos aqui esse propil, também é chamado de N-propil, ou seja, um propil normal. Por quê? Porque dependendo da posição da ligação daqui, eu posso ter o propil ou o isopropil se a ligação do radical for nesse carbono secundário aqui. E no caso do butil, posso ter o N-butil. E aqui, dependendo da posição que a ligação está no radical, eu posso ter o isobutil, sec-butil ou terc-butil. Então, no caso do sec, a gente normalmente usa o S, no terc a gente usa o T e no isobutil a gente usa isobutil normal. Então, esses são os radicais mais comuns que a gente vai ver nas cadeias daqui para frente. Certo? Então, vamos lá, nomenclatura dos alcanos. Partindo da fórmula estrutural, para dar o nome do composto, nós temos isso aqui. Ó. Temos esse radical aqui. Deixa eu pegar uma caneta para marcar. Nós temos esse composto e aqui nós temos o radical. Então, a cadeia tem 3 carbonos. E o radical se chama metil. A gente viu agora, ó, um radical que tem essa configuração, aqui, ó, se chama metil. E a cadeia, que tem 3 carbonos, tem o prefixo prop. Como só tem ligação simples, o infixo é an. E por ser um hidrocarboneto é O. Então, antes do nome da cadeia principal, a gente precisa especificar o radical, caso tenha, nesse caso tem. Então, o radical se chama metil. Então, a gente vai aqui, ó, metil propano. Cadeia simples. Em moléculas maiores, a gente deve considerar cadeia principal como sendo a mais longa, ou seja, o maior número de carbonos ligados entre si. E esta deve ser numerada para indicar a posição da ramificação. Então veja só, neste caso aqui, nós temos essa cadeia, né? Essa daqui é a maior sequência de carbonos ligados entre si, e essa cadeia corresponde a um heptano. Por quê? Porque eu tenho 7 carbonos, então o prefixo é hept, né? Aqui, ó. Só tenho ligação simples entre os carbonos, portanto o infixo é an. E é um hidrocarboneto, então termina em O. Só que aí o que tem a mais nessa cadeia? Aqui, ó, eu tenho uma ramificação. Como essa cadeia é relativamente longa, tem 7 carbonos, eu preciso numerá-la para
definir exatamente a posição em que o meu radical está ligado. Então, eu numero a cadeia aqui, meu radical está na posição 2, que é este número que eu coloco aqui. Então, esse 2 significa apenas a posição na qual o radical metil, que é o CH3, aqui, ó, está ligado na cadeia do heptano, que é a cadeia principal. Então, aqui nós temos a configuração do nome do hidrocarboneto. Essa numeração que eu acabei de mostrar, numeração da cadeia principal, ela deve ser feita de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então, lembrem desse detalhe, porque isso aqui é importante. Senão dá errado, o nome não dá certo. Pela regra da IUPAC, você não vai conseguir dar a nomenclatura correta. Então, isso aí é a regra dos menores números. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa cadeia, né? Eu já coloquei o nome aqui embaixo, mas, veja só, eu teria duas possibilidades de numerar. Eu poderia começar aqui da esquerda para a direita. Então, aqui eu teria o carbono 1 até o carbono 7, que estaria errado, né? Já que essa definição aqui, ó, ela fala que as ramificações ou os radicais eles devem receber os menores números possíveis. Então, eu tenho uma outra possibilidade de numeração, que é aqui da direita para a esquerda. Então, seguindo essa aqui, ó, eu tenho o meu radical aqui, ó, nessa posição. Então, posição 3. Se eu começar da esquerda para a direita, será na posição 5. Obviamente, 3 é menor que 5. Portanto, o meu radical está na posição 3. Na posição 3 de qual cadeia? A cadeia que tem 7 carbonos, na qual ele está ligado e que se chama heptano, justamente por ter 7 carbonos. Por conta disso, a gente vai ter aí um 3-metil-heptano. Ok? Então, lembra sempre dessa informação aqui. As ramificações devem ter os menores números possíveis. Vamos passando. Então, veja só. Aqui, havendo duas ou mais ramificações iguais, veja só. Como aqui, ó, duas ou mais ramificações iguais, usamos os prefixos relativos à quantidade. Quais são eles? Di para 2, tri para 3, tetra para 4 e assim por diante. Esses prefixos eles vão indicar a quantidade das ramificações. Ou seja, eu verifico aqui na minha cadeia, tenho a minha cadeia principal já definida, aqui ó, com 7 carbonos também. É a mesma cadeia que eu estou trabalhando desde o começo, só estou mudando aqui algumas coisas. Então, tenho aqui a minha cadeia principal. O que não está presente aqui na cadeia principal são as ramificações. Então, naturalmente, eu preciso numerá-las e definir a posição na qual ela se encontra na minha cadeia principal. Então, eu poderia escrever 3-metil, 4-metil-heptano. Por quê? Porque eu tenho um radical metil no carbono 3, um radical metil no carbono 4. Só que essa maneira é inadequada. A maneira correta é especificar os números aos quais os radicais estão ligados e, em seguida, usar o prefixo relativo à quantidade de radicais para especificar quantos deles iguais, né, nós temos na mesma cadeia. Portanto, aqui eu tenho 3, 4, que representam, respectivamente, os números das posições na qual os radicais estão ligados. E em seguida eu tenho aqui di, que representa a quantidade, já que eu tenho 2, e metil, que é o nome
de cada um deles. Portanto, eu tenho 2 radicais metil, um ligado no carbono 3, outro ligado no carbono 4. De qual cadeia? Da cadeia principal, que está descrita aqui, que é um heptano. Então, note que os números sempre indicam a posição de cada ramificação na cadeia principal, enquanto os prefixos, né, di, tri, tetra, indicam a quantidade. Então, não confundam isso. Os números, eles indicam a posição. E os prefixos indicam quantos de cada radical nós teremos. Né? De cada ramificação igual nós teremos. Então, note também que os números são separados por vírgula. A gente separa aqui, ó, um e outro por vírgula. Enquanto os nomes são separados por hífens. Então, ó, eu separo aqui tudo por hífen, certo? E entre os números eu uso vírgula. Então, essa nomenclatura, essa metodologia, isso é tudo muito bem sistematizado, para que a gente determine o nome da forma mais adequada possível, ok? Agora, quando ocorre de nós termos ramificações diferentes numa mesma cadeia, existe a necessidade de citá-las em ordem alfabética. Então, de acordo com o que nós temos aqui, ó, nós já sabemos que esta aqui é a cadeia principal, 7 carbonos, então eu terei ainda um heptano. Naturalmente eu terei que começar a numerar por este lado, já que eu teria nessa forma as menores numerações possíveis. E, consequentemente, eu tenho aqui na posição 3 e na posição 4, 2 radicais. Se a gente lembrar da nossa tabelinha aqui, ó, deixa eu voltar a ela, nós temos aqui um radical com 2 carbonos, se chama etil. Radical com carbono a gente já viu que é o metil. Então, voltando lá, nós temos aqui na posição 3 o metil, na posição 4 o etil. Então, o que é que a gente deve fazer? Primeiro, na posição 4 nós temos o etil. Então, começamos por ele. 4 etil, em seguida 3 metil, em seguida heptano. E aí a gente vai ter a nomenclatura adequada para este composto. Um dos principais cuidados que a gente deve ter com relação à nomenclatura determinada pela IUPAC é considerar sempre a questão da cadeia mais longa, da cadeia principal. É a partir dela que a gente vai poder definir quem é e quem não é radical, certo? Então, por agora a gente para aqui e já na próxima aula a gente continua ainda com mais detalhes dessa parte aí de nomenclatura de hidrocarbonetos, ok?